Bom, na última aula a gente viu sobre generics em Scala, e agora a gente vai ver sobre generics um pouco mais, e principalmente sobre inferência de tipagem. Uma das coisas importantes é que em Scala não chama isso de generics, chama isso de typed classes, e existe um motivo para isso que provavelmente a gente vai ver nos próximos vídeos. Uma coisa importante, a classe abstrata, a assinatura do drop1 é tuple de b e nothing. E aí, tanto a classe empty, quanto a classe one, quanto a classe two não tem assinatura, ou seja, não tem um retorno explícito aqui. Scala, obviamente, vai inferir a tipagem para a gente, dependendo de determinadas regras. Como todos eles têm tuple, a gente esperaria que a assinatura desse drop1 seria um tuple de b, nothing, seja lá quem for o b. Então vamos ver esse negócio funcionando. Eu vou usar o SBT, que é o Scala Build Tool. É uma ferramenta super simples, você só baixa um executável e ele já faz toda a mágica para você. Inclusive baixando o Scala, se você não tiver. E eu vou usar esse till console, que basicamente vai compilar o código para mim e abrir um console. Eu estou usando o till porque uma coisa interessante do SBT é que quando você muda um código, ele tenta recompilar e rodar o comando que vem depois do till. Então a gente vai ver como é que funciona isso também. Bom, vamos primeiro colocar aqui um new to de valor 10 e a palavra eu, por exemplo. Repare que ele me retornou uma nova classe do tipo to, que é um inteiro com string. Se eu colocar res0.first, ele vai me dar um inteiro, que é o 10, e second, ele vai me dar uma string, que é eu. Repare que isso é uma string mesmo. Tipo chopper, case, vai retornar string em maiúsculo. E, por exemplo, first mais, sei lá, 60, ele vai retornar 70 em inteiro. Então ele realmente está fazendo a coerção dos tipos corretamente. Se eu fizer res0.drop1, ele vai me retornar um tipo 1 de string. Ou seja, ele já presumiu qual é o segundo tipo, quer dizer, qual é o tipo de 1. E repare que ele não é uma tuple. Ele inferiu que isso é um 1 de string. Isso é muito interessante e isso é muito importante e é uma das coisas interessantes de por que a tipagem desse jeito, né, a inferência de tipagem é interessante. Eu vou sair do console com Ctrl D, ele vai ficar esperando mudar algum código fonte, então eu vou mudar aqui e vou colocar a inferência tipo explícita. Então ao invés de ele inferir o meu código, eu vou pedir para que ele seja de fato essa assinatura aqui da minha classe abstrata, que é o tuple b nothing. Salvei, ele não compilou, porque obviamente o one não tem tipo b. Provavelmente aqui também não tem o tipo b do empty. Nothing. Ok, agora ele rodou, bonitinho. Vamos de novo fazer o mesmo código. New to, eu, string, bonitinho, até aqui está tudo igual. res0.drop1, ele me retorna uma tuple de string nothing. Ou seja, a inferência de Scala é mais inteligente do que eu, que coloquei o tipo manualmente. Outra mágica de Scala também, eu vou tirar essas inferências todas, porque afinal de contas ela está inferindo melhor do que... Quer dizer, tirando o retorno explícito de todas, porque ela inferiu melhor do que eu. Outra mágica de Scala é que eu não preciso de uma classe aqui empty. Empty é só uma, só existe um empty. Então eu posso colocar aqui um object empty. E aqui ao invés de new empty eu vou colocar empty. Compilou, rodou numa boa e vamos de novo para a mesma coisa. Reparem que drop1 agora retorna o tipo certo, ponto .drop1 retorna o empty. Reparem que ele é um empty type. O que significa isso? Scala não tem uma forma muito... Quando você cria um object, ele cria um tipo para esse object. É como se fosse uma singleton class, uma classe que só existe um objeto dela. E esse objeto, obviamente, é o empty. Então, empty, reparem aqui que essa arroba, depois desse arroba aqui, provavelmente deve ser algum tipo de identificador único para cada classe. Repare que ele é igual para os dois, não importando que esse veio do drop1 e esse daqui é tipo de outro lugar. Se eu colocar new to, vamos colocar aqui dois valores qualquer, 50 e 60, vai. Repare que esse identificador aqui do to, ele é diferente desse identificador do to. E repare que se eu fizer resultado quadro.drop1
vai me dar um one de inteiro. Esse one de inteiro, obviamente, o identificador é diferente também aqui. E outro drop one, ele me retorna o mesmo empty type que os outros. Então esses objetos todos são o mesmo objeto. Isso é muito legal. E uma coisa importante de saber por que a Scala chama essas coisas de typed classes é porque basicamente são classes que têm seus tipos. Quer dizer, a classe tem um tipo, ela depende de um tipo. Então, por exemplo, true depende de outros dois tipos, sejam lá quais eles forem. One depende de apenas um tipo. E empty não depende de tipo nenhum. Por isso que eles têm de tuple com nothing, nothing. E agora vem uma coisa bem interessante também de Scala. A gente viu que essas implementações elas estão missing, né? Elas não existem e etc. Uma forma muito legal da gente mexer com Scala é simplesmente a gente omiti-las para os lugares em que ela não existe. Vamos fechar aqui, ele vai compilar, rodar novamente. E isso é muito legal, porque, por exemplo, empty.first não existe. Então, se eu tentar usar de uma outra forma isso daqui, usando o nosso Scala C teste, tal. Claro que aqui não tem nenhum código, mas vamos colocar aqui println valor do tipo 2 e vamos somar com one.second. Você vai ver que esse código nem compila, porque second is not a member of one inteiro. Isso é muito interessante, e uma coisa que isso é muito interessante também é porque a gente pode fazer o casting automático de Scala. Um exemplo muito legal disso é usando pattern match. Vamos definir aqui uma função no objeto teste que vai ser get generic value, sei lá. Então, vamos pegar assim, get string value, vai. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: esse método vai retornar uma string e ele vai receber um parâmetro que vai ser uma tuple. Tuple de não interessa e, sei lá, o segundo elemento teria que ser uma string. Ser uma string? Talvez. Enfim. Vamos ver como é que funciona isso daqui. Uma forma legal da gente fazer isso é colocar t.match. Então, eu estou fazendo aqui um pattern match. É como se fosse um case, mas muito mais poderoso que um case. O primeiro caso é se esse t for um true, de não interessa, e uma string. Nesse caso, eu simplesmente vou pegar o t.seconds. Outro caso é se o t for um one, não interessa o valor. Obviamente, nesse caso, eu vou pegar um t. Eu não posso pegar um t.one. Então, vou colocar, tipo, sei lá, não tem valor 2, mas tem, e aí, sei lá, o.one, mais. O último caso é se for um empty. Aqui eu posso colocar só empty, porque ele é um objeto. Nesse caso, eu vou simplesmente retornar uma string vazia. Vou escrever vazia aqui. E aí aqui, ao invés de o.second, eu vou colocar tipo get string value do tipo o. Vamos ver se daqui funciona. Não funcionou, provavelmente ele não gostou de alguma coisa aqui. Vamos ignorar esses tipos por enquanto. Vamos pegar esse second e vamos colocar second.toString e vamos ver o que acontece. Opa, value 1 is not a member of 1. Não é 1, é first. Bom, recapitulando, pego o primeiro elemento, se não tiver valor, eu deixei esses underlines aqui porque não interessa muito. Isso daqui é um problema interno de Java, eu falo isso no próximo vídeo. E vamos para frente. Ó, valor do tipo 2. Não tem valor 2, mas tem o 10, que é o primeiro elemento. E por fim, se isso daqui ao invés de um 1 fosse um 2, de 10 e 20, aí ele ia me retornar 20. E se isso daqui fosse um empty
ele iria me retornar vazia. Para o próximo vídeo a gente vai explicar por que tem esses monte de underlines aqui, por que eu estou ignorando essa tipagem.